Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 11 horas e 33, 14 de 6 de 2023, 18 graus, manhã com garoa aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos os top traders, a casa do investidor. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, atuar na área de comentários, se inscrever no canal, eu fico muito grato e honrado. Queridos, hoje a gente tem o vencimento do índice futuro. O TradingView demora para ajeitar o gráfico, né? Isso aqui não existe, não está subindo 3,41, né? Ele mistura os vencimentos. Como diz a molecada, é uma pataquada, né? Mas depois ele vai e ele arruma aqui o gráfico. Então, como a gente tem sempre o plano A e o plano B, por exemplo, né? Se você usa o broadcast, o arroba, ele ainda continua no M23, né? Mas o que a gente faz? Se você trabalhar com o cifrão, você consegue capturar o movimento daquele índice. Hoje é vencimento, né? Vence o M23, a gente já está no Q, fizemos a rolagem. Então você consegue o Q23, né? Que fez aqui o movimento em V. Né? Agora está 120, 770 e tende a continuar esse movimento de alta, provavelmente rumo aos 121 mil pontos ainda hoje. O meu spread da rolagem deu 2.425. Nós seguimos agora no Q, apaguemos o M da plataforma e vamos em frente firmes na luta. Chama muita atenção, pessoal, a mudança de rota. Né? Quando os estrangeiros eram os vendedores, institucionais compradores, o mercado não conseguia subir. Veja como isso inverteu, né? A partir da virada do mês. Então, estrangeiros aqui uns 176 milhões, 255, aí ficaram vendidos. Aí dia 6 comprados, dia 7 comprados, dia 9 comprados. Então, dia 9 eles estavam com quase 3 bi aí de compra. E nós acompanhamos, né, de forma praticamente milimétrica essa movimentação dos investidores estrangeiros. Vou só achar onde está aqui. E aí no dia 12 eles voltaram a comprar 1.640. 1.640, ou seja, o saldo acumulado na M3 no mês de junho é de 4.527. Já os institucionais venderam, eles estão realmente do outro lado, é um duelo, né, 1.895, não conseguiram segurar, né, hoje está subindo. Então eles venderam quase 5 bi, 4.912 no mês de junho. E as pessoas físicas compraram 36,74 milhões, estão vendidas em 1.837, quer dizer, as pessoas físicas, com todo o meu respeito, mas as pessoas físicas que, algumas, né, a maioria, que tanto valorizam os influencers, profissionais de corretora, que têm o único objetivo de gerar corretagem, vender curso, livro, mentoria, não tem no aluno a sua prioridade, orientam as pessoas físicas nesse momento de forma equivocada, né? E nós aqui na Top Trader somos antagonistas, somos diferentes porque somos águias, estamos comprados e assim seguiremos, ok? Legal, então uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar a galera aqui do YouTube, que deixa os seus comentários, comentem, me coloquem para trabalhar, que a sua dúvida pode ser a dúvida de um amigo ou uma amiga e assim todos nós aprendemos juntos, queridos. César Sampaio, eu estava vendo aqui esse podcast daqui, jogou uma barbaridade. Muito. Jogou o César Sampaio. E quando ele veio para o Corinthians já estava em fim de carreira, não desenvolveu, mas o que ele jogou no Palmeiras foi uma barbaridade. Também na Espanha, no La Coruña. Gilson Fraga, boas-vindas, caríssimo professor. Acompanho suas análises, acompanhando. Olha que maravilha, eu acabei comprando umas opções de Petro. Mais específico, Petro F 299 a 11 centavos e vendia R$1. Quer dizer, o nosso amigo multiplicou o capital por 10, acumulando uma grana boa. Lhe agradeço pelas análises diárias, por nos ajudar muito a cada dia. Isso é comum. Veja, eu não opero mais no mercado de opções. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu acho que os meus 2 primeiros anos, 2 anos e meio dos meus 5 que eu fiquei na Expo Money, eu só falava de opções. Não tinha espaço para falar de índice, de ações, de commodities. E eu operava opções realmente. E então é um mercado que eu conheço, mas eu não opero mais.
Mas quando o aluno ele é desse mercado e ele observa os estudos, por exemplo, como o Impetro, ele consegue montar a posição com opções. Então isso é fantástico, ok? Prado Consultoria, mestre a cada dia mais sábio, obrigado pelo carinho, gentileza e amizade, vamos em frente. Firmes na luta, fico honrado e muito motivado. O Lucas Monken sempre traz novidades do mercado norte-americano. Ontem eu fiz um belo estudo com uma análise fantástica que ele fez, ele está de parabéns. É um aluno muito inteligente que está sempre conosco, como o Zé Carlos, o Prado, o Gilson, César, Patrícia, Felipe, Eduardo Fraga, que honram e enobrecem a nossa gravação. Então eu deixo minha boa... Agora é bom dia, né, para Eduardo Fraga, que está sempre conosco. Para o Lucas também, que ontem enobreceu, assim como hoje, com um excelente case, digamos assim. Estudem. E vamos lá, César Sable, salve professor, poderia falar de Boa C34, considerando a variação cambial? Poderia sim, claro. Com o maior prazer, seja bem-vindo. Então vamos lá. Pessoal, quando tiver 34 no final é BDR. Né? Então, tem 34 e tem a questão da variação cambial. Eu, particularmente, vejam só, eu vou falar de duas vertentes aqui. Eu não gosto de operar BDR. Só que o aluno pode falar para mim, professor, mas eu não tenho interesse, eu não consigo, nesse momento, abrir uma conta no exterior. Daí a BDR é uma alternativa. Olha, nesse momento, eu acho uma boa, porque está inclinado para cima sobre as médias rompendo a de 5. É um ativo com baixo volume, o que seria para mim uma restrição. Eu não operaria, por escolha. Mas aquela minha velha máxima, se eu fosse obrigado, sou um trader de um banco suíço, um banco norte-americano, e eu tenho que escolher entre compra e venda, eu compraria, mas não seria uma escolha nesse momento. Ok? Zé Carlos, eu acho que a verdade, a transparência, ela é sempre melhor, né? Para que a gente tenha uma relação de verdade, né? Então, acho que é isso. Zé Carlos Oliveira, querido amigo, bom dia, professor, like 15. Poderia analisar RAP e Qual 3? Já tinha pedido salários no mês passado. Será que agora tem como comprar? Vamos lá. Então vamos lá. É HPV, né? Apvida. Olha, é uma ação... Eu acho que a compra, ela foi uma compra interessante aqui no rompimento da LTA, né? E passa por um processo corretivo, eu acho que é compra sim. Eu prefiro o Redor, como eu sempre falo, né? Redor e Mater Dei. Né? Só que agora a Redor já está um pouco esticada, eu até comentei isso na época. Então Redor e Mater Dei. Eu as prefiro, mas qual é uma... Eu escolheria comprar? Não, eu não escolheria. Mas, entre a compra e a venda, eu atuaria na ponta compradora. E Mater Dei e Redor já estão um pouco esticadas também, mas ainda tem espaço para subir, mas estão longe das mínimas. Sobre a qual é uma empresa com fundamentos controversos, a gente sabe de todo o histórico, né? Mas também eu não escolheria, mas entre a compra e a venda, ela tem uma simetria altista, tanto ela quanto a Rapvida devem se valorizar sim. Ok? Testando média de 21, mas não seria uma escolha minha, sendo bem sincero. Perfeito? Carlos Henrique Hope, boa noite, mestre. Poderia analisar Recrosul no semanal e diário? Sim. Eu estava estudando esse ativo ontem, inclusive coloquei numa lista aqui 3x, que são ações que eu acho que podem se multiplicar por 3 no curto prazo. Então posso, claro, vou fazer o estudo agora mesmo. Recrosul. Olha, é um ativo complicado. O gráfico não me convenceu, né? O diário tem as bandas de Bollinger justapostas. O que eu nunca faria é vender esse tipo de ativo, trabalhar short, né? Principalmente depois de uma queda dessas. Poderia vender aqui em cima. Aqui não.
Aquela história, eu não acho particularmente que vai dar samba, mas pessoal, quando o mercado começa a subir, o fluxo corre, né? Mas eu não compraria, sendo bem sincero. Esse daí eu passaria. Entre a compra e a venda, atuaria na compra, mas se eu montasse uma carteira com umas 20 ações, ela não estaria dentre os ativos selecionados. Felipe Falcão, viva Pernambuco, viva o Nordeste, pernambucano como eu. Ele pede redor. Eu comprei inclusive uma camiseta com a bandeira do estado de Pernambuco. Quando o mercado atingiu 120 mil pontos, eu vou usá-la durante o dia, ou no dia seguinte, enfim, em comemoração. Viva o Nordeste, a Top Traders tem uma penetração no Norte e Nordeste muito grande. A gente tem um público muito seletivo, né? Eu acredito que o público mais exigente é o público da Top Traders, o público mais né, que realmente exige alto nível de consciência, porque a gente vai formando o aluno ao longo do tempo. Com todo respeito aos outros professores, né, eu indico vários aí também, que já fizeram live comigo, que são ótimos. Então, Redor no semanal está rompendo 32,59. Ela tem uma próxima parada 34,44, deve passar e buscar 38,74. Antes de 52 eu nem penso em vender esse ativo, então pode até acontecer de vender, pode, de repente para comprar mais barato, fazer um giro, mas tem grande espaço para subir. O que ela fez foi acionar um pivô a 30,07, agora ela passa por uma correção no tempo, e isso daqui é um mastro bandeira. Essa que é a realidade, é um mastro bandeira. Patrícia Takai pede o seguinte, professor, pode analisar CBAV3 Infracommerce? Vocês estão lendo meu pensamento. Possibilidade de entrar no papel, obrigado pelos trabalhos, trabalhou muito ontem. Trabalhei mesmo, ontem eu trabalhei até umas 3 da manhã e eu fiquei gravando o Reader aí, acho que até meia-noite, 1h da manhã, sei lá quando subiu o último. Aí depois que eu gravei o último Reader, eu fiquei até umas 2, 3 da manhã, justamente montando essa planilha aqui 3x. De ativos que podem multiplicar por 3 ao longo do ano. E uma das ações é Infracommerce. Então vocês estão lendo meu pensamento, ó, IFCM3. Legal. Então eu vou estudar sim, e também a CBAV3, quase todos os dias o pessoal pede esse ativo, eu estou ficando curioso. Eu não sei qual é a razão, se é coincidência. E eu estudo com o maior prazer, mas eu não sei por que esse ativo tem chamado a atenção. É uma ação que é uma situação de compra, essa eu compraria, tá rompendo um pivô, né, a 5,76, tem um gap aqui a R$7, pelo menos até os R$7 ela deve subir, onde eu vou desenhar aqui aqui nessa região. Deixa eu só, acho que o TradingView ele agora tem um pouco mais de volume. Ele de vez em quando ele engasga mesmo, ainda mais em dia de vencimento. Então nós temos aqui um gap, eu colocaria o alvo a R$7. Então uma situação de compra, tanto para guerrilha quanto swing trade tradicional. Aí nós temos Infracommerce. É uma outra que eu compraria também, né? Tem já um fundo, segundo fundo, o terceiro fundo mais alto. Praticamente, assim, é um ativo. É aquele negócio, pessoal, você faz a exposição, um mês de exposição, desenvolveu, não desenvolveu, ela deve estar num patamar parecido. Eu acredito que seja um ativo que caia muito no curto prazo, então ela dá até um certo grau de segurança, né? Até pelo fato de ter uma inclinação diferente no momento. Ok? Então assim, eu atendo todos os nossos queridos alunos do YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu vou fazer a seguir os ativos fixos. ITSA4 na tela. ITSA4 caminha rumo a um alvo bastante claro, que é o 9,60, que a gente cantou a bola aqui embaixo, desde o teste desse topo anterior, na região de 8,28, que valia a pena uma exposição. Ela está rompendo um alargamento. É uma situação, vejam só, esse gráfico aqui é diário, e eu vou mostrar o gráfico no intraday, mas é um movimento, eu até tomei como exemplo para ontem afirmar que o Ibov, o mercado à vista, ele iria romper os 118 mil pontos. Faz o movimento, nós temos aqui o alargamento, né? Vai na parte alta do alargamento e rompe o padrão.
Então me serviu, por isso que eu falo, às vezes, a Bolsa do Japão não é importante, mas ela tem um padrão gráfico que vai te servir em algum momento, né? Eu quero mais as operações do professor, eu não quero o aprendizado, tá errado, por quê? A operação é momento, o aprendizado é perene. É a mesma coisa num clube, pessoal. O Palmeiras, por exemplo, eu sou corintiano, mas ele não vai deixar de ser um time de ponta tão cedo, isso se ocorrer. Por quê? Porque o Palmeiras investiu na base, investiu na estrutura, fez a parceria com a W Torre para o estádio, né? É o mesmo exemplo do Atlético Paranaense. Quando você investe na estrutura, né? Quando você investe no recheio e não na casca, né? Você tem algo sólido para o médio e longo prazo. É diferente, por exemplo, do clube que tem um mecenas, ele coloca dinheiro, mas não tem base, a fisiologia é ruim, a fisioterapia é falha, a medicina no clube não evoluiu, não tem alojamento para base, entendem a ideia? Então é isso. Aí eu vou ter a seguir YouTube 4. YouTube 4 caminha rumo a 30 com 35. Né, o movimento é mais lento, tem essa questão do STF. Ontem eu falei sobre o assunto, o BBS3 não está envolvida nesse processo envolvendo os impostos, que o STF está julgando provavelmente desfavorável aos bancos, mas chegou num ponto que eu realizaria lucro se eu tivesse o ativo, colocaria o lucro no bolso. BB, DC4 e YouTube estão envolvidos, mas já provisionaram os valores, quer dizer, não vai impactar no lucro. Né, aqui passa por uma correção no tempo para continuar o movimento de alta, nós temos Bradesco, e o ativo que, pelo que a gente leu, né, pesquisou, conversou, será o mais impactado é Santander, mas talvez já esteja nos preços. Nós não temos Santander, eu acho, por exemplo, eu vou pensar em comprar BPAC, putz, eu comprar Santander, eu prefiro o BPAC, que é uma ação que nós temos em carteira. Então acho que BPAC é mais negócio, né? Se aproximou de uma resistência, corrige no tempo, até para quem pensa no médio prazo. Perfeito? Dos ativos fixos, falemos em Petrobras, aqui na tela. A Petrobras, esse alvo aqui era um pouco acima dos 30, agora, se você olhar esse ponto, a máxima é 28,36, porque ela pagou dividendos. Eu falei sobre isso, né? A Petrobras é uma boa pagadora de dividendos. Então, ela auxilia nesse processo de valorização do mercado no momento, a 1,79. Data do pagamento será no dia 18 de agosto. Essa daqui é a data que ela ficou ex, dia 13 de junho. Então, a Petrobras está sendo protagonista, né? Eu falei que ela buscaria esse patamar, mesmo que fosse um movimento lento, né? Então, uma situação interessante aí para compra, mas fala, pô, mas o petróleo, ele está hesitando aqui. Como é que a Petrobras me faz esse movimento? Petrobras, pessoal, é historicamente descontada, mas agora ela está muito mais descontada em relação aos seus pares, né? E mesmo com o petróleo, hoje, por exemplo, e ontem estão subindo, mas ela sobe também porque o Brasil dá sinais de melhora, inflação para baixo e melhor projeção de PIB, né? Harmonia entre os poderes, a gente não vê um poder atacando o outro no curto prazo, e a Petrobras, como eu sempre digo, ela é um grande termômetro do governo. O petróleo Brent também tem um sinal de fundo, ele deve ficar nesse range aqui um tempo, né? Isso é bom porque você não vê falar em problemas com combustível, aumento, acaba arrefecendo a inflação. E nós temos aqui o minério de ferro, eu anunciei essa movimentação ontem, rompendo 113,15, acionando um pivô. Então a nossa teoria, a Vale bala de prata, que a Vale pode ser protagonista do movimento de recuperação do mercado, ela vai se fazendo material desde o dia que nós a lançamos, né? Então, essa história, eu sou um trader reativo, eu não sei de nada, se vai subir, se vai cair, eu não tenho projeção. Conforme acontece o movimento, eu reajo, eu discordo, né? A nossa teoria é sempre da antecipação. Então, Vale pode ser protagonista da teoria bala de prata, tem uma LTB importante que deve ser rompida e acima 69,80, caso exista aqui o rompimento, nós teremos um pivô. Esses candles isolados aqui é quase uma ilha de reversão. Isso fortalece uma ideia de pivô caso ele seja confirmado de fato entre hoje e amanhã. Ok? E aí, dentre os ativos fixos que eu costumo estudar, a gente vai ter aqui B3, SA3.
Na B3SA3, lá embaixo, a gente comentou de um alvo a 15,75, é para lá que ela caminha, temos uma correção no tempo, quando praticamente o ativo vai e volta, mas ele não sai do lugar e a média de 21 vai subindo. Então assim eu entrego também os estudos dos ativos fixos que a gente faz aqui diariamente no YouTube. O milho luta para respeitar essa LTA, né, está levemente abaixo, né, vamos ver se ele rompe a média de 21 com propriedade, seria um sinal importante. Nós temos o milho na Cbolt, corrigiu, buscou a média de 21 e respeitou, está mais forte lá fora, evidentemente. Aí nós temos o DI1F25 novamente sob pressão vendedora. O mercado dessa forma projeta um corte de 50 pontos base em agosto. E o mini dólar caminha rumo ao nosso alvo a 4.800. Quando bater 4.800 a gente vai liquidar e concentrar as atenções nas carteiras e também no mini índice. O Ibovespa está neutralizando o candle de ontem. Caminha rumo aos 120 mil pontos, nosso objetivo de agosto, 120.040 para ser mais exato. O BOVA11 também neutraliza assim o candle de ontem. O objetivo do BOVA11 para quem está comprado é 115,91, né, que pretende realizar no curto prazo, eu acho que vai além. E o Bovespa em dólares neutraliza o candle de ontem, tem a máxima e a mínima de hoje mais altas que a véspera. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, como ele está mergulhando e perdendo a média de 21 como suporte, é praticamente certo que o dólar vai a 4.800, se não for essa semana, no início da outra. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, eu apaguei aqueles estudos aqui, porque agora não são tão pertinentes. O que chama muito a atenção é o grande volume no MME, fluxo para mercados emergentes, né? Parte desse fluxo está vindo para o Brasil. Eu mostrei no início do vídeo, né, que os estrangeiros estão raspando o tacho nos últimos pregões, então é fluxo vindo para o Brasil. México também, correto. E talvez até uma parte indo para a China, que beneficia o Brasil de forma indireta. Índice DAX na Alemanha buscando máximas recentes. Os indicadores de inflação sempre surpreendem para baixo e quando são indicadores econômicos para cima. Então, bolsas na Europa mantêm inclinação de alta, estoque 50. Bolsa de Paris acionando um pivô no rompimento de 7294 com 81. E a Bolsa do Reino Unido provavelmente o fará também, o ponto 7654, né, pivô de alta, caso essa região seja rompida. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York para o alto e avante, neutralizou o candle de ontem. Esse gap realmente foi de fuga e ela rompeu 32 dólares. Qual que é a próxima parada? Aqui eu não sei se tem gap, 33,81, 33,75. Aqui tem gap. Então essa região é um alvo. Aqui onde eu estou circulando. Ok? Então para o alto e avante. Aí chegamos no BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Ele vai derretendo. O VIX em queda. O VIX não está interessante nem para compra nem para venda, deve ficar nesse range durante alguns dias. Dow Jones ontem renovou as máximas recentes, hoje corrige até a média de 21. Esse movimento menos volátil, com candles contidos, é normal nesse momento. Os emergentes são a bolas da vez, especialmente Brasil e México. S&P subindo, índice Nasdaq também. Logo menos a gente vai fazer manobras nos Estados Unidos, ou trocas ou realizações de lucro. Talvez alguma coisa ainda essa semana, não hoje é dia de rolagem, talvez amanhã ou sexta. Eu não vou ficar movimentando carteira em dia de rolagem, tem que ter foco, aprendizado, para que o aluno possa assimilar o conteúdo de forma plena, uma vez que o meu intuito, a não ser que precise realmente rolar alguma coisa imperdível, mas hoje é dia de rolagem, acho que a gente pode concentrar as atenções na rolagem em si. Títulos americanos de 10 anos, topo mais baixo que o anterior, não logrou êxito no rompimento de 3.821. O petróleo a gente comentou, o minério de ferro também. Então temos aqui na tela a Bolsa de Xangai, que no meu humilde entendimento e interpretação dos fatos acumula
para romper 3247 e subir forte. Então, como está aí no radar estímulo chinês, é bem provável que isso ocorra. E Bolsa do Japão renovando máximas em 30 anos. Small 11 neutralizando o candle de ontem, fantástico. E FNC neutralizando o candle de ontem. É normal esse tipo de correção, né? Porque o mercado está longe da média de 21. No caso do índice setor imobiliário, respeitou o topo anterior, marcado aqui dia 4 de outubro, o 867 já está acima. E o IMAT, uma das minhas teorias é que o IMAT seria o principal protagonista rumo aos 120 mil pontos e rumo aos 126 também. Nós temos aqui um mastro bandeira, um pivô de alta rompido, né, deve caminhar rumo à parte alta do alargamento. Índice de energia neutralizando o candle de ontem, a média de 5 segurou a onda. E o índice de consumo, hoje saíram os dados de varejo, também neutralizando o candle de ontem, preenchendo pelo menos a metade. Eu vou falar para finalizar de dois casos aqui, que inclusive eu explorei no Reader ontem. O NIP 6, pessoal, eu acho que é compra, tá? É compra. Então, assim, para não ter confusão, eu acho que o NIP 6 é compra, independente do caso com a Braskem. A Braskem nega, né, através da Novo Honor, antiga Odebrecht, que tem negociações com a Unip. Mas enfim, Unip 6. Mas a gente sabe que muitas vezes tem fumaça, tem fogo. De toda forma, eu acho que o Unip é compra. Eu compraria nesse momento não, porque, por exemplo, se eu falasse não é uma compra imperdível, eu daria comando. Mas eu não descarto, ela pode entrar, por exemplo, no lugar de alguma ação no portfólio. É a mesma coisa STBP3, que eu comentei sobre o case ontem, né, falando o seguinte. Pô, meu WhatsApp está mais agitado que acho que o WhatsApp do Fernando Haddad aqui hoje. Mas vamos lá, é isso que eu estou desde cedo aqui na luta. Então, STBP3, que é Santos Brasil, nós temos em carteira, é uma oportunidade. Poxa, teste do topo anterior e de LTA. E eu falei também da Porte 3, que é o Wilson Santos, fiz praticamente um líder falando só sobre esse caso. Só que assim, comprar nesse momento é complicado, está longe da média. Mas se ela corrigir, nós seremos compradores. Ela está no radar e interessa sim, ok? Maiores informações tem em um dos readers que eu fiz ontem, que é especialmente falando desse caso da Santos Brasil e o Wilson Santos do setor em si. Então, forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.